Oi gente, sou eu aqui de novo e hoje eu vim falar de uma realidade anunciada, o fenômeno da inversão da pirâmide etária. Com a expectativa de vida crescendo e a natalidade diminuindo, é super natural que o perfil da nossa população vai ficando cada vez mais dominado por pessoas mais velhas mesmo, sabe? Os gringos chamam esse fenômeno de Silver Wave e nós brasileiros, que adoramos aportuguesar um termo bonito, já demos um jeito de chamar o envelhecimento da nossa população de onda prateada. Isso é por causa dos cabelos grisalhos, que vão ganhando cada vez mais espaço por metro quadrado. Daí, se a gente considerar o tamanho da população brasileira, a onda não vai ser marolinha não, vai ser um tsunami mesmo. De acordo com uma pesquisa do IBGE de 2018, 1 em cada 4 brasileiros vai ser idoso em 2060. Já os jovens e adolescentes vão ser a minoria. Resumindo, em 2060, o Brasil vai ter muito mais gente velha do que nova. Então, é óbvio que a gente precisa se preparar para garantir mais tranquilidade e saúde para as pessoas desde agora, né? E aí você me pergunta, o que o Brasil tem feito em relação a isso? Ah, gente, também não é assim não, né? O nosso país tem um jeito único de olhar para os idosos. Você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar para um lugar? Fica aí, tá aqui uma pessoa para te tratar. É a família dele, tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. Eu tenho o poder de pegar cada idoso e levar para um... Não, calma, vocês estão exagerando, gente. A minha mãe vai fazer daqui a pouquinho 93 anos, tá magrinha, tá? Tem seus problemas. Ela tá numa situação bastante complicada. Qualquer coisinha que der nela, uma gripe qualquer, ela pode ser fatal. Lamento. Não, gente, não é bem assim não é igual esse cidadão falou aí não. Não dá pra gente enxotar os idosos assim em qualquer lugar não. Primeiro, porque eles são seres humanos que sentem, sofrem como todos os outros. Não me diga! Que têm suas histórias, seus amores, suas memórias. Segundo, porque eles não são descartáveis e nem substituíveis assim. Você já pensou que eles viveram num Brasil que você conheceu só pelos livros de história? Os idosos são sinônimo de sabedoria e experiência, ou pelo menos a maioria deles, né? Preparar os espaços para se tornarem mais adaptáveis para eles é uma forma de dar um pouco mais de conforto e bem-estar para quem já se doou tanto ao trabalho e à vida. E olha só, quando a gente fala num cenário preparado para a terceira idade, a gente não está falando só de meia entrada no cinema e fila preferencial no caixa do supermercado, não. A gente está falando de garantir mais saúde, renda e educação para todo mundo hoje. Todas as pessoas mesmo, inclusive você. Porque todo mundo quer ficar velho com mais saúde e autonomia. E quando precisar de ajuda, a ideia é poder se cercar mais de gente carinhosa e menos de indivíduos impacientes e ageístas. Opa, age o quê? Ageísta. Ageísta é a pessoa que pratica ageísmo. Essa é outra palavra que a gente pegou emprestado do inglês ali. Vem de ageism. Age, idade, entendeu? Ageísmo é o preconceito contra pessoas mais velhas. Você provavelmente já disse ou já viu alguém dizendo que uma tal festa é festa de velho, ou que uma determinada roupa, por ser fora de moda, é roupa de velho. Ou então, vê se você identifica com essa cena. Você tá na rua e de repente passa uma pessoa mais velha com cabelo comprido e alguém diz: nossa, muito velho pra ter esse cabelão, não é mesmo? Ou você tá lá na praia e vê uma idosa lá na dela, de boa, e fala: muito velha pra fazer topless, né? Recentemente, quem sofreu uma avalanche de ageísmo foi a Madonna, pelo clipe que ela lançou no ano passado, Medellín. A Madonna, gente, ela tá com mais de 60 anos e ela continua muito gata e muito sexy, mas a galera caiu matando porque... Não é aceitável uma mulher sexualizar assim aos 60 anos, né? Aí disseram que ela perdeu a mão, que ela exagerou, então agora, velho, só pode usar roupa comportada, fazer torta de pão de forma, dar boa noite pro William Bonner. Boa noite. Pera lá, né, gente? Faz muito tempo que a nossa forma de ver o mundo e as relações mudou. E o nosso olhar sobre essa velhice também precisa dar uma renovada. E é velhice, velho, velha, idoso mesmo, tá, gente? A gente fala terceira idade, eu também gosto de falar terceira idade, mas a gente não pode ter medo de dar nome às coisas, entendeu? O povo fica nessa de idade dourada, idade prateada, melhor idade, tudo isso não passa de um monte de eufemismo
eufemismos para mascarar os preconceitos que todo mundo tem. E isso serve para reforçar ainda mais o ageísmo, porque acaba que a gente vai deixando as palavras velho e velhice para sinônimo de caduco, decaído, senil. Repara para você ver, quando sua avó diz que tá velha, você fala Que isso, vó, tá ótimo e tal, tá ensinando ainda. Agora eu te pergunto, o que uma coisa tem a ver com a outra? A pessoa pode ser velha e pode estar em Simona, uai. Velho não é sinônimo de decaído, de acabado, não. Velho é apenas quem tem idade avançada, quem viveu muito. Ser velho não é uma ofensa. Ah, você é um velho. Isso não é xingamento, é uma constatação. Uai, se a pessoa viveu muito, ela é velha. Você vai ser um dia. Eu também, provavelmente. A gente espera viver para ser velho um dia, né? E a gente espera também que quando a gente chegar lá, a sociedade esteja mais preparada para nos receber. E eu não tô falando de boates com menos barulho, por exemplo, porque eu adoro som alto, por exemplo. Eu já tive banda e tal, e isso provavelmente nunca vai mudar. Faz parte de mim. Também não tô falando de novas marcas de gravatas modernosas e tal, porque eu não uso gravata e nem pretendo usar gravata também. Eu tô falando de profissionais como geriatras, gerontólogos, psicogerontólogos. Deu um nó aí na sua cabeça, né? É porque a gerontologia é muito mais ampla que a geriatria. Os geriatras são médicos especializados no envelhecimento do nosso organismo. Já os gerontólogos podem vir de qualquer área, não só da medicina, desde que se especializem no cuidado com o idoso. Um arquiteto gerontólogo, por exemplo, pode ser um especialista em ambientes projetados para a segurança do idoso. Um fisioterapeuta gerontólogo pode trabalhar na reabilitação e na prevenção contra doenças que afetam mais as pessoas velhas. E o psicólogo gerontólogo? Para falar disso, a gente entrevistou uma pessoa incrível, a Cris Santos, que além de psicogerontóloga, é uma mega empreendedora na área do envelhecimento. Olha aí. Salte fora do quadrado. Salte fora do quadrado. Boa tarde, pessoal do Salto. Aqui quem está falando é a Cristiane. Eu sou psicogerontóloga. Recebi um convite para estar conversando com vocês a respeito da gerontologia, da psicogerontologia, da área do envelhecimento, que abrange várias outras, né, formações também. Eu conheci a psicogerontologia exatamente da mesma forma que eu estava falando para ti no começo, que nem eu sabia da psicogerontologia, só que eu sabia que eu gostava de trabalhar com idoso. Então, o que eu fiz? Na faculdade, nós não tivemos nenhuma base, tá? A gente aprende primeira infância, segunda infância, terceira infância, a gente não aprende envelhecimento, processo de envelhecimento. A gente aprende algumas coisas na neuropsicologia, aprende algumas coisinhas, mas a gente não aprende isso. Eu fui me aperfeiçoar. Por quê? Porque eu não tive essa base dentro do curso de psicologia, o que eu acho assim que é bem falho, sendo que hoje nós vamos ter uma população, né, maior de idosos. Hoje eu trabalho dentro da psicogerontologia, as reabilitações cognitivas, as simulações cognitivas. Uma das coisas que eu mais trabalho hoje são os conflitos familiares, tá? Dentro da psicogerontologia. Conflito de pais idosos e seus filhos, mães idosas e seus filhos, né? A relação avô e neto. O gerontólogo, ele é também uma profissão, certo? O psicólogo, com especialização em gerontologia, a base dele é a psicologia. Um fisioterapeuta gerontólogo é um fisioterapeuta com uma base na gerontologia, fez uma especialização na gerontologia. Então, eu acho que a gerontologia está em todas as partes, mais do que nunca, né? Vai estar em todas as partes, nas mais diversas profissões. Gente, a Cris é mara, né? Mas voltando aqui, eu acho que já deu para você sacar que as profissões e as especializações voltadas para o cuidado dos idosos é uma coisa que, sério, merece muito mais destaque. Só para você ter uma ideia, em 2016, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia divulgou que o país tem 1.405 geriatras. Só isso? Porra do caralho, que coisa... É isso mesmo, gente. Só 1.405 geriatras no país inteiro. Isso para atender 23 milhões de idosos. Resumindo, a onda prateada ainda é só uma marolinha e a gente já tá tomando caldo. E quer saber? Eu acho que a essa altura do campeonato já deu para você entender que nem só de artrite e reumatismo é feito a tal dessa onda prateada, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Muito pelo contrário. Os idosos estão mandando muito bem como fashionistas, ativando o modo barrozinho nas baladas, desfilando e arrasando nas passarelas, fazendo faculdade, se formando aos 94 anos. E por que não, gente? Até no TikTok os idosos estão conquistando seu espaço. Vocês já conhecem a vovó do rap? O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde. Varas gostosas na garupa da CB caindo pro funk. Respeita, carai. Respeita, carai. Dá pra ver que existe um mundo de oportunidades no mercado para idosos, que a gente nunca nem tinha imaginado que poderia ter, né? Mas tem também um aumento da demanda por especialização em profissões que já existem, tipo médicos, psicólogos, educadores físicos, nutricionistas, cuidadores, advogados e tal. Todas essas grandes áreas têm que se adaptar a esse novo entendimento do que é ter mais de 60 anos. Não sei se você já viu aquele filme Amor, de 2012, mas basicamente a história é de um casal de idosos super apaixonados, ativos, mega inteligentes e tal, e aí a Anne, que é a protagonista, sofre um ataque cardíaco e começa a definhar e tal. E aí ela pede pro marido dela, o Jorge, prometer que nunca vai largar ela no asilo. E ele faz de tudo para cumprir esse combinado. Aí, num dado momento, o filme mostra de um jeito muito sensível como pode ser tensa essa falta de preparo de um profissional que lida com idosos. O Jorge contrata uma cuidadora e ela acaba meio que infantilizando a Anne e fica bem claro o quanto isso faz mal para a saúde dela. Por isso, é fundamental que as graduações que já existem forneçam conhecimentos sobre como lidar com situações comuns nesse caso, tipo as que a Cris também mencionou, sem estigmatizar a pessoa mais velha. Mas quem é que vai garantir isso? Pela lei, a Constituição obriga o Estado a garantir o bem-estar dos idosos. Tá aqui, ó, no artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida. Então, além de se preparar para assistir essas pessoas com políticas públicas eficientes, o que é um desafio tsunâmico, o governo deve criar oportunidades de formação para esses profissionais do futuro. E como dá para fazer isso? Incentivando financeiramente a criação de cursos, especializações e treinamentos na área. Isso significa ampliar iniciativas, como por exemplo a do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que dá um curso gratuito de direito dos idosos, ou essa outra aqui, da Empresa de Transporte de Guarulhos. Ela capacita motoristas de ônibus para lidar melhor com o público de mais idade. As duas são muito legais, gente, e vale a pena conferir. Outra coisa que dá para fazer é uma campanha de conscientização sobre o envelhecimento da população, explicando o que as pessoas podem fazer para contribuir para que esse futuro seja melhor para todos. Anotou aí? Então agora eu deixo você com a sua, com a minha, com a nossa queridíssima Amanda Kimi, que vai te ajudar a criar uma redação nota 1000 com esse tema. Então é isso, gente. Até mais. Um beijo e corta! Olá, gente! E aí, vocês estão bem? Ó, presta atenção que a frase temática do Manda 1000 de hoje é desafios e oportunidades das profissões voltadas para atender a terceira idade. Vocês já viram com o Pedro que a velhice será um futuro próximo para a população brasileira, né? Por isso, é tão importante pensar na terceira idade, tanto hoje quanto amanhã, já que seremos os próximos velhinhos desse Brasilzão todo. Então bora ler um exemplo de redação sobre o tema para ver na prática como que o texto pode ficar? Ó, nossa introdução começou com uma contextualização, você quer ver? A primeira frase ficou assim: o Brasil passa, na contemporaneidade, por uma inversão da pirâmide etária, processo que caracteriza o envelhecimento da população. Repara só que, de forma bem sucinta e direta, a primeira frase do nosso texto contextualiza uma ideia muito importante para o tema, que é o envelhecimento da sociedade. Contextualizar, então, é apresentar uma situação que introduz o tema. Logo em seguida, a gente apresentou de fato o tema, lembrando de relacionar tudo para que o texto consiga ficar amarradinho, sem deixar lacunas. Presta bastante atenção, olha só. Essa mudança demográfica suscita o debate acerca do surgimento de oportunidades para profissionais cujo atendimento é voltado à terceira idade e dos desafios para que essas oportunidades sejam concretizadas. Reparem que o tema foi apresentado por meio de uma paráfrase, ou seja, a gente falou a mesma coisa da frase temática, só que usando nossas próprias palavras. Isso é muito importante para o seu corretor perceber que você sabe interpretar o tema e sabe também a
ponto de usar suas próprias palavras para isso. Agora é legal apresentar as ideias que serão trabalhadas, já que essa é uma forma de evidenciar qual é o nosso projeto de texto. Ou seja... Projeto de texto? Projeto de texto. Ou seja, quais são os argumentos que vamos desenvolver. Bora ver como ficou a nossa terceira e última parte da introdução? Então olha só, nesse sentido, embora a inversão da pirâmide etária seja potencialmente positiva, ao propiciar novas áreas de atuação profissional, por exemplo, há preconceitos que dificultam a efetivação dos impactos positivos do envelhecimento populacional. Vocês devem ter percebido aí os dois argumentos que serão desenvolvidos. O argumento 1 é uma questão positiva, que é o surgimento de novas áreas de atuação profissional a fim de atender o idoso. Já o argumento 2 é uma problematização, representada pelos preconceitos que prejudicam um ponto positivo citado anteriormente. Essa estratégia de argumentação é bem interessante em temas que pedem dois pontos que podem divergir entre si em algum aspecto. O tema de hoje pede isso, você percebeu? Porque ele fala sobre desafios, que é geralmente uma palavra negativa, e oportunidades, que pode ser visto como algo positivo. Daí precisamos ver como isso será retomado e fundamentado nos dois parágrafos de desenvolvimento. Bora lá? No desenvolvimento 1, a gente vai trabalhar o argumento 1. Olha só como ficou a nossa primeira frase, que você pode chamar de tópico frasal. Por um lado, o envelhecimento da população, também conhecido como onda prateada, pode acarretar mudanças positivas nas dinâmicas de mercado. A gente chama esse início de parágrafo de tópico frasal, porque aí nós temos a ideia principal do parágrafo topicalizada em uma frase. Agora, para fundamentar essa ideia, a gente aqui do Salto sugere que você use um repertório sociocultural, ou seja, uma área do conhecimento legitimada. Olha só como é que ficou. Um exemplo disso é o surgimento de novas profissões e especialidades, como a psicogerontologia, área direcionada aos cuidados psicológicos ligados ao envelhecimento, cuja graduação, segundo o G1, infelizmente é ofertada por poucas faculdades no país. Nessa parte do texto, a gente trouxe um tipo de repertório legitimado pelas mídias, ou seja, pelos meios de comunicação formais. No caso do nosso texto, usamos uma reportagem do G1, mas você pode usar o seu jornal ou revista preferidos, desde que saiba explicar com clareza e, muito importante, apresente a fonte. Por exemplo, de acordo com a Folha de São Paulo, ou conforme o site é o país, e por aí vai. Conta pra gente nos comentários qual é a sua fonte de informação preferida. Eu vou adorar saber. Daí, depois de deixar claro que você tem conhecimento de mundo sobre o assunto, é muito importante desenvolver bem a ideia, mostrando que você sabe interpretar a informação. Você pode, por exemplo, desenvolver que essa renovação no mercado de trabalho é essencial para atender um novo público consumidor, que serão as pessoas idosas, ou seja, a gente no futuro. Você também pode falar sobre como a renovação proporcionada pela onda prateada é positiva para gerar novos empregos e inovar o mundo das profissões, fortalecendo a economia. Legal, né? Agora vamos ver como pode ficar o nosso desenvolvimento 2. Para isso, vamos retomar a ideia 2 da introdução, amarrando as partes do texto para o corretor perceber que planejamos bem nossa redação sem abandonar nenhuma única informação. Bisoia só então como ficou o tópico frasal do nosso terceiro parágrafo. Por outro lado, esses benefícios enfrentam desafios para serem consolidados. Olha só que legal! Você deve ter percebido que começamos o parágrafo anterior com um mecanismo coesivo, por um lado, e mostramos o lado positivo do tema. Então, nada mais chique e coeso do que começar a problematização, dizendo que há outro lado. Logo, se por um lado existe um benefício, por outro lado, há desafios na concretização desses pontos positivos. Eu tô arrupiada, viu? E não paramos por aqui não, tá? Presta atenção na belezura que ficou o repertório sociocultural para fundamentar o argumento. Ficou assim, Essa questão é evidenciada pelo filme Amor, que narra a história de Anne e Jorge, um casal de idosos o qual se depara com a falta de capacitação dos profissionais para lidar com o quadro de saúde de Anne. Problema ilustrado por uma cuidadora que infantiliza a idosa. Você deve estar se perguntando aí, né? Uai, Amanda, pode usar filme na redação? Pode demais, pode 2 vezes e na minha opinião, você não pode não, você deve. Assim o texto fica criativo e chamativo e se bobear, você pode fazer com que o seu corretor fique doidinho pra ver o filme. Assim, olha que legal, ele pode aprender com você. Mas lembre-se, você precisa mostrar pra ele que você tem o que falar sobre essa obra. Para isso, é legal desenvolver a ideia fazendo relação com a frase temática e deixando claro o que você pensa sobre ela. Você pode, por exemplo, dizer que a falta
de preparo para lidar com o idoso está ligada ao ageísmo, que é um tipo de preconceito contra os idosos. Assim, com a disseminação desse pensamento preconceituoso, a terceira idade parece ficar invisível dentro do mercado consumidor, e as vantagens apresentadas lá no parágrafo anterior se perdem, você não acha? Daí, por último, a gente aqui do Salto gosta de terminar o desenvolvimento dando um pequeno spoiler da nossa conclusão. Dessa forma, a gente deixa um gostinho de quero mais, que é para o nosso corretor ficar doidinho para ler a conclusão do parágrafo. Quer ver como que ficou a nossa última frase do parágrafo? Então presta atenção. Assim, uma vez que essa visão limitante prejudica as pessoas mais velhas, deixando a faixa etária na qual se inserem desamparada pelo mercado, é necessário intervir para melhorar a atuação dos profissionais ligados a esse público-alvo. Aê! Bora ver agora uma possibilidade de intervenção para os nossos problemas do texto. Mas antes, vou te lembrar aqui que você tem que responder as 4 perguntinhas básicas e detalhar direitinho pelo menos uma delas. As perguntas são: quem, faz o quê, como, para quê? Sendo uma delas bem detalhadinha. Vamos ver uma proposta? Quem? O governo federal. Deve fazer o quê? Informar a população acerca das possibilidades mercadológicas da onda prateada e direcionar recursos para capacitar profissionais no atendimento a esse grupo etário. Como? Por meio de minicursos voltados à qualificação profissional. Detalhamento do como, ou seja, dos minicursos, ministrados por autoridades no assunto, como gerontólogos. E para que isso deve ser feito? A fim de atender as demandas dos idosos e de desenvolver a economia. Eu não sei vocês, mas eu amei a proposta. Ela ficou bem detalhadinha mesmo, sem deixar nada vago. Aí, para fechar o texto, agora vem a cerejinha do bolo, que é o famoso texto cíclico. Para quem ainda não sabe, o texto cíclico é uma técnica chiquérrima para escancarar o seu projeto de texto. Isso quer dizer que vamos retomar a primeira frase lá da introdução, para mostrar para o nosso corretor que a gente não abandonou as ideias que a gente propôs. Ficou assim, a partir disso, o país será beneficiado pela inversão da pirâmide etária, e os cidadãos mais velhos serão amparados por profissionais capacitados e conscientes das demandas da faixa etária em questão. Eu adoro essa frase final, eu já te contei isso. Além de fechar bem o texto, a gente também faz um detalhamento do efeito, você sabia? Quando você faz um efeito do efeito, que nem a gente fez, você tá, na verdade, detalhando o efeito. Curtiram? Então deixa seu like, comenta aí embaixo e se inscreve no canal. E não se esquece que esse texto é só uma sugestão nossa aqui do Salto. Existem vários outros repertórios que você pode usar dentro desse tema. Você sabe de algum? Conta pra gente nos comentários. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio. E pra não perder o costume, deixo aqui um beijo e um queijo pra vocês e até mais. Ei, opa! Não vai embora ainda não, Zé. Eu tenho uma notícia que eu tenho certeza que você vai gostar. Sabia que esse tema de redação que a gente tratou nesse vídeo faz parte de um eixo temático? Eu não sei se você já estudou temas por eixos antes, mas pode ter certeza que essa é a melhor forma de você pontuar alto na sua redação. Nós aqui do Salto temos um curso com uma metodologia top das galáxias para você que tem pouco tempo para estudar, mas precisa mandar bem na sua redação do Enem mesmo assim. Então, para saber mais, clica aí no link que eu deixei na descrição. Até mais, um beijo e corta!